Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O inquérito civil é um procedimento investigatório instaurado, presidido e pode, se for o caso, arquivado pelo Ministério Público. Seu objetivo é coletar elementos de convicção para atuações processuais ou extraprocessuais. O IC pode apurar danos causados ao meio ambiente, à criança e ao adolescente, idosos, a pessoas portadoras de deficiência, discriminadas e ao patrimônio público e social. Para abordar o tema, convidamos a promotora de justiça Ximena Cardoso Ferreira, que atua na Promotoria de Taquara. Doutora Ximena, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Prazer é nosso. Doutora Ximena, alguns falam, ou muitos falam, em inquérito civil público, mas a própria lei que o criou e também a Constituição Federal que o consagrou fala apenas em inquérito civil. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso e desse um pequeno histórico de como surgiu o inquérito civil. O inquérito civil ele é o mais importante instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público e ele surgiu com a Lei da Ação Civil Pública, que é de 1985. Depois foi consagrado, como tu bem disseste, na Constituição Federal em 88. Então, ele é um instrumento exclusivo do Ministério Público. Só o Ministério Público pode instaurar, presidir um inquérito civil. Então, não existe inquérito civil público, porque não existe inquérito civil privado. Então, o instrumento se chama inquérito civil, né? E como tal deverá ser tratado. Ele é exclusivamente um instrumento de atuação do Ministério Público, através do qual o promotor de justiça colhe elementos para formar sua convicção sobre o que fazer com determinado caso. Claro. E geralmente, quando é instaurado o inquérito civil, ele serve de base para proposituras de ações civis públicas. Exatamente. Para que se possa propor uma ação civil pública, é necessária uma investigação prévia, né? Então, o Ministério Público instaura um procedimento investigatório, que é o inquérito civil, que pode, então, ao final da investigação, dar ensejo à propositura de uma ação civil pública, né? Mas outros também podem ser os destinos do inquérito civil. O inquérito civil pode simplesmente ser arquivado, né? No caso de não merecer nenhuma intervenção ministerial ou no caso de que a questão tenha se resolvido no curso da instrução, ele também pode dar ensejo a uma solução extrajudicial para a questão, como a firmatura de um termo de compromisso de ajustamento de conduta, né, sem a necessidade de ajuizamento de uma ação judicial, ou ainda a expedição de uma recomendação a algum órgão público ou prestador de serviço público para ajuste de conduta também. E hoje em dia é bastante frequente o promotor de justiça usar aquela base do inquérito civil para, digamos assim, tentar um acordo, tentar um compromisso de ajustamento de conduta e até mesmo expedir recomendações? Sim, na verdade, nos últimos anos, o Ministério Público brasileiro tem investido muito na solução extrajudicial, né? Nós temos reconhecido a solução extrajudicial como a mais efetiva para a solução dos conflitos em termos de tutela de interesses coletivos e difusos, né? Então, nós temos realmente investido muito mais na solução extrajudicial do que propriamente na propositura de uma ação civil pública, né? Então, notadamente, o Ministério Público brasileiro tem investido muito em compromissos de ajustamento de conduta ou mesmo em recomendações para a solução das questões de interesses coletivos. No final de toda a tramitação desse inquérito civil, se o promotor de justiça concluir pelo arquivamento, esse arquivamento ele tem que ser homologado pelo Conselho Superior do MP? Sim, nós temos um procedimento interno, nós temos um provimento, por exemplo, no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul existe um provimento que regula toda a tramitação do inquérito civil. Então, nós temos uma série de limites, né, dentro dos quais nós temos que atuar e
absolutamente todo inquérito civil que trate de interesses coletivos ou difusos, ele deve obrigatoriamente ser submetido à homologação do Conselho Superior do Ministério Público, o que significa que, ao final da tramitação, seja qual for a solução dada, se com compromisso de ajustamento, com recomendação ou não, ou simplesmente arquivado sem a utilização desses instrumentos, o inquérito civil é submetido, sim, à homologação do Conselho Superior do Ministério Público. Agora, a promotora acredita muito nessa solução extrajudicial. Acredita muito na conciliação entre as partes? Acredito. Pessoalmente, acredito muito na atuação extrajudicial do Ministério Público. Como eu disse anteriormente, o Ministério Público brasileiro tem investido muito nisso e eu sou uma das defensoras de se investir cada vez mais na solução extrajudicial, porque nós temos um sério problema com a judicialização das questões, que todos sabem, da morosidade do Poder Judiciário. Essas causas coletivas, as ações coletivas, elas são demandas mais complexas, elas requerem um olhar diferenciado do magistrado, né? A magistratura está tentando se adequar a esse novo olhar, esse novo juiz que as causas coletivas precisam, né? Nisso o Ministério Público está um pouco à frente disso, porque já trata com essas questões há mais tempo. Então, ainda há um pouco de receio do judiciário de enfrentar essas questões e também pela complexidade natural dessas questões, são demandas que levam muito tempo para se resolver. Então, pela questão da celeridade, a solução extrajudicial ela é mais recomendável. Além do que, também pela própria efetividade, porque a sentença judicial ela trabalha com o binômio procedente, improcedente ou parcialmente procedente, então é meio complicado, por melhor que se faça o pedido lá na inicial da ação civil pública, que se consiga vislumbrar todas as questões que aquela demanda requer. No compromisso de ajustamento, se tem uma maior possibilidade, por exemplo, né, o compromisso de ajustamento como uma alternativa à jurisdição, então, se tem uma maior possibilidade de elencar e de prever todas as situações que envolvem a questão posta, que podem ser situações técnicas, questões práticas financeiras também, né, até orçamentárias e de concretização no tempo, né? Então, o compromisso de ajustamento ele pode prever etapas, né? Pode ser um compromisso que preveja execução em vários anos, por exemplo. Então, é muito mais fácil se prever isso num instrumento extrajudicial do que no judicial. Mais uma coisa que eu costumo dizer sempre é que é sempre melhor trabalhar com consenso, né? Porque quando uma pessoa é demandada judicialmente, ela já está contrariada, né? Ela já vem para se defender e para tentar não fazer aquilo que estão tentando que ela faça. Quando a gente chama a parte para propor um ajuste de conduta, se essa parte, se esse investigado concorda com isso, nós já partimos um passo à frente, nós já temos o consenso, nós já temos a concordância e a disposição dessa pessoa em cumprir aquele acordo que está sendo realizado. Isso não significa, evidentemente, que 100% dos termos de compromisso de ajustamento são cumpridos sem necessidade de execução, mas com certeza, a imensa maioria dos compromissos de ajustamento são cumpridos, sim. Então, a efetividade do trabalho do Ministério Público e da resolução das questões coletivas é muito maior na esfera extrajudicial. Por isso que hoje a tendência é cada vez mais buscar a via extrajudicial. Até porque o promotor de justiça é um agente político de transformação social. Com certeza, e nós cada vez mais estamos cientes desse nosso papel, né, como instituição, de promover a transformação social. O Ministério Público cada vez mais tem se dedicado às políticas públicas, por exemplo, né, não só a resolver questões pontuais ou apagar incêndios, como eu costumo dizer, mas sim
tratar de questões macro, né? Como indutor de políticas públicas, né? Para efetivamente promover a transformação social. E o inquérito civil é um instrumento, assim, muito, muito, muito importante para a nossa atuação nesse sentido, né? Não necessariamente o inquérito civil vai se resolver com um compromisso de ajustamento ou com uma recomendação e pronto. Existem inquéritos civis que são muito complexos, mas que se estrutura toda uma política pública dentro, né, durante a tramitação daquele inquérito civil. E isso é por eminência o papel do Ministério Público, né, ser o agente de transformação social. Falando nesse instrumento, na tramitação desse instrumento que é o inquérito civil, quais são as fases, tecnicamente, quais são as fases do IC? Bom, o inquérito civil ele pode ser instaurado de ofício, quando o agente do Ministério Público tem notícia de que alguma questão precisa ser investigada, né? Ele pode ser instaurado também por representação de qualquer do povo, né? Então, a primeira fase é a fase da decisão de instaurar ou não o procedimento, né? Então, uma vez recebida uma representação, o promotor de justiça tem até 30 dias para se manifestar, né? Para instaurar o procedimento, para indeferir a instauração do inquérito. A partir daí, uma vez instaurado o procedimento, se reconhecido que há interesse coletivo, né, dentro das atribuições do Ministério Público a ser tutelado, então o inquérito civil ele tem 6 meses de tramitação, 6 meses para instrução. Evidentemente que esses 6 meses eles podem ser prorrogados se houver necessidade de continuidade da investigação, fundamentadamente pelo promotor de justiça, né, e sempre comunicando ao Conselho Superior do Ministério Público. Então, nós temos esse prazo de 6 meses, que é um prazo para a conclusão da investigação propriamente dita, da instrução. A partir disso, a partir dos 6 meses, o prazo de tramitação, quando encerrada a instrução, então o promotor deve decidir se vai fazer um compromisso, vai propor à parte um compromisso de ajustamento de conduta, se vai expedir uma recomendação, se vai promover uma ação civil pública ou se vai arquivar o procedimento. Claro, até porque a própria imprensa, às vezes, ela confunde as coisas, né? A Polícia Civil, por exemplo, ela tem um prazo que é de 30 dias, né, para o fechamento daquele inquérito policial. No caso do inquérito civil, em princípio, seria 6 meses. Isso, 6 meses. Nós temos outros procedimentos, outro procedimento preparatório que se chama peça de informação, que é quando nós ainda não temos todos os elementos para instaurar um inquérito civil. Eu ia lhe perguntar agora, antes do inquérito civil, doutora Ximena, há essa peça de informação, esse expediente? Sim, pode acontecer de que a representação que chega ao Ministério Público não tenha elementos suficientes para a instauração de um inquérito civil, ou porque nós não sabemos ainda quem são os investigados propriamente, ou porque ainda não temos a delimitação do objeto daquela investigação. Então, se pode autuar peças de informação que também recebem numeração sequencial e tudo, e que tem um prazo de 90 dias para conclusão. Então, nos 90 dias, o promotor de justiça deve decidir se converte aquelas peças de informação em inquérito civil para prosseguir a investigação ou se arquiva a peça de informação. Claro. E dentro do inquérito civil, há inquéritos que são sigilosos? Sim, nós podemos ter a decretação do sigilo da investigação, quando isso for fundamental, quando o presidente do inquérito civil, que é o promotor de justiça, entender que é importante para o resguardo da investigação, pode decretar o sigilo da investigação. E há uma outra hipótese em que seja resguardado o sigilo de alguma testemunha, ou do representante que deu início àquela investigação, ou de alguma testemunha, né, o sigilo da identidade daquela testemunha. Isso também está previsto, desde que fundamentado, né, pelo promotor de justiça nos autos do inquérito. E o promotor que preside esse inquérito civil, durante sua tramitação, ele pode, digamos assim, pedir, requisitar informações, certidões, perícias a qualquer ente público? Sim, com certeza. O Ministério Público tem um poder requisitório, né? Então, o promotor de justiça pode requisitar quaisquer informações e documentos
de órgãos públicos, né, de quaisquer entidades que sejam importantes para a instrução daquele procedimento, justamente porque é um procedimento investigatório, é através do inquérito civil que o Ministério Público vai formar a sua convicção sobre o que fazer com aquela questão. Então, temos esse poder de requisitar informações, documentos, cópias de processos, outros, né, para instruir aquele procedimento. No geral, promotora Ximena, principalmente no interior do Estado, há uma área específica em que o Ministério Público mais instaura inquéritos civis? Isso pode variar um pouco de comarca para comarca, né? Mas eu posso te dizer como regra geral, assim, que a demanda ambiental, ela é muito volumosa, né? Com certeza, o maior volume dos inquéritos civis instaurados atualmente nas promotorias de justiça são de questões ambientais, e também a área da improbidade administrativa, né? Da defesa do patrimônio público também é uma área atualmente que gera um volume muito grande de procedimentos. Então, normalmente, nós temos também inquéritos civis para consumidor, para idosos, né, portadores de necessidades especiais, crianças e adolescentes, mas com certeza o maior volume de inquérito civil que trata de demandas coletivas, né, da tutela de interesses coletivos, eu diria que fica mais na área de meio ambiente e defesa do patrimônio público. Claro, até porque depois da Rio 92, o Ministério Público, ele teve, assim, digamos, uma meta, né, firme de cuidar muito da área ambiental. E eu gostaria que a senhora desse, assim, um exemplo ou exemplos, né, de situações em que o Ministério Público, digamos, na área ambiental ou na área do patrimônio público, conseguiu dar uma solução sem a via judicial. Bom, como eu te disse, nós estamos investindo muito nas questões extrajudiciais, né? E, em especial, nas questões ambientais, eu te diria que um volume muito expressivo das questões se resolvem hoje por compromissos de ajustamento de conduta, né? Sem necessidade de judicialização. Na minha promotoria, por exemplo, eu te diria que no mínimo uns 90% dos casos ambientais são resolvidos extrajudicialmente, sem necessidade de judicialização. Isso significa uma grande efetividade do trabalho, porque quando eu digo de solução da questão, significa que uma área que foi degradada foi efetivamente recuperada, né? Então, essa é a efetividade do trabalho do Ministério Público. Um pouco distinto é a área da defesa do patrimônio público, em que nós não temos possibilidade de transigir, né? Então, os compromissos de ajustamento, exceto para devolução de alguns valores, né? Mas o ato ímprobo em si nós não temos como transigir. Então, uma vez identificado que houve improbidade administrativa, nós teremos inevitavelmente que ajuizar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Então, nós temos já uma atuação mais judicializada do Ministério Público nessa área. Mas na área ambiental, o Ministério Público brasileiro, em especial agora o do Rio Grande do Sul, a partir de 2008, tem trabalhado por bacias hidrográficas. Nós escolhemos a unidade da bacia hidrográfica para tratar das questões, justamente para ter esse olhar macro, né? Então, nós temos atuado muito mais a campo, muito mais extra-autos, né? E obtendo efetivamente resultados nos trabalhos, né? Por exemplo, na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, que é onde eu atuo, nós temos um projeto de recomposição de mata ciliar, que são essas matas que a legislação, o Código Florestal Federal exige que exista ao longo dos rios, por exemplo. Nós temos um trabalho de recomposição da mata ciliar já desde 2008, que prevê, então, a recomposição ao longo da bacia, e são trabalhos que estão sendo desenvolvidos, evidentemente são trabalhos que levam anos, né, para se desenvolverem, mas que efetivamente estão gerando resultados, né, nas comunidades, com um incremento de vegetação que vai redundar num benefício para o recurso hídrico, né, para os nossos rios, para o Rio dos Sinos, como é o caso que eu estou citando, que é uma meta institucional do Ministério Público já no seu planejamento estratégico, né? Então, nós temos tido muita efetividade com relação a essas questões já no tratamento por bacia hidrográfica. Geralmente quando entra promotores de justiça, a instituição
ela promove encontros preparatórios para esses promotores novos, digamos assim, que entram lá naquela cidadezinha do interior do estado. E recentemente, em Bento Gonçalves, a promotora de justiça teve a oportunidade de falar aos novos promotores sobre a atuação extrajudicial do Ministério Público. Naquele momento, o que pôde transmitir para eles? Bom, eu fui convidada então para falar sobre o inquérito civil, né? E o que eu levei para eles foi uma ideia justamente de valorização da atuação extrajudicial do Ministério Público, que é onde nós reconhecemos que estamos tendo muito maior efetividade na nossa atuação. Então, como o inquérito civil é um instrumento que não está, digamos assim, discriminado o procedimento em lei, então é evidente que sempre a instituição tem que estar estudando e tentando formar uma convicção de como fazer esse procedimento que é presidido por um promotor de justiça. Então, essa foi a tônica da nossa conversa lá no encontro com os novos colegas em Bento Gonçalves, e eu procurei justamente passar a nossa experiência de 10 anos de instituição e, ao mesmo tempo, estimulá-los cada vez mais, né, a atuar extrajudicialmente, né, a enfrentar as questões coletivas e difusas na esfera extrajudicial, porque com certeza teremos maior efetividade nesse trabalho do Ministério Público, em especial na área ambiental, mas também em outras questões, consumidor, infância e adolescência, patrimônio público, né, idosos, cidadania. Então, sempre se busca uma atuação extrajudicial incrementada, né, e hoje em dia ainda regionalizada. Nós tentamos resolver essas questões para ter uma maior efetividade e evitar a judicialização. Claro. Nós estamos chegando no final do nosso programa, mas a promotora ainda tem 2 minutinhos para aquele recado final em nome do Ministério Público. Bom, eu diria isso com relação a priorizar a atuação extrajudicial, né? Nós temos um instrumento muito importante, que é o inquérito civil, que nos possibilita reunir provas, né, colher elementos para formar a convicção do promotor de justiça sobre as questões coletivas e difusas, né? Nós temos hoje em dia um judiciário muito abarrotado de processos, com problemas de celeridade, né, que todos reconhecemos, está na mídia há bastante tempo, e são questões cada vez maiores, né, a busca pela justiça ela é cada vez maior. Então, sempre que nós conseguirmos evitar o caminho judicial, eu acho que é muito válido, né? Não vai aqui nenhuma descrença no Poder Judiciário, pelo contrário, é uma tentativa de aliar, né, de unir forças para evitar sobrecarga ao judiciário desnecessária, né? Então, se nós pudermos usar as alternativas que nós temos à jurisdição e efetivamente colher frutos como temos colhido, né, com efetividade, com efetiva solução dos problemas, no caso concreto, eu acho que nós temos que investir sempre nessa atuação extrajudicial, porque ela tem uma maior possibilidade de resolver as questões e de ir adequando até, porque de repente nós fazemos um compromisso de ajustamento que naquele momento se afigura o mais interessante. Pode ser que dali a 2 anos no curso do seu cumprimento surge uma outra questão, né, de ordem prática que não estava prevista. Nós temos sempre a possibilidade de alterar aquela solução, né, sempre fazer um novo acordo. Então, a atuação extrajudicial, não só pelo compromisso de ajustamento, mas também por diversas outras formas que são da atuação política do Ministério Público. O Ministério Público é um agente político, sim, um agente de transformação social, como já falamos. Então, nós sempre temos a possibilidade de fazer o nosso trabalho ser mais efetivo, né? Que é isso que o Ministério Público brasileiro busca hoje, é a efetividade do seu trabalho, a efetiva solução dos casos concretos que envolvem interesses coletivos e difusos que são da nossa atribuição. Claro. E na prática, doutora, mais uma pergunta. Geralmente, quando o Ministério Público põe à mesa aquela proposta de acordo, os autores, os agressores, digamos assim, do meio ambiente têm aceitado? Olha, nós podemos acertar prazos, condições de cumprimento, nós não podemos
transigir sobre um direito que é indisponível, que não é nosso, né? O Ministério Público não pode transigir sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque ele não é o titular desse direito, e sim toda a coletividade. Então, nós não temos como uma forma arbitrária, como dizer, não, então o senhor vai reparar só uma parte do dano. Não, nós temos que buscar a reparação integral do dano ambiental, por exemplo. Mas no compromisso de ajustamento, nós temos sim a possibilidade de, discutindo com o investigado, né, com o responsável por aquele dano, pontuar questões como condições de cumprimento, prazos, né? Então, esse tipo de possibilidade faz com que a solução consensual seja mais facilmente alcançada. Então, normalmente, são raros os casos em que as pessoas se negam, né, a assinar compromissos de ajustamento. Normalmente, as pessoas já concordam até para evitar a judicialização dos conflitos, onde a pessoa vai precisar de um advogado, vai ter custos, né, muito maiores. O custo do processo judicial é muito maior do que a solução extrajudicial. Então, realmente, nós temos conseguido bastante êxito, né? Com certeza, a maioria dos casos são de êxito em firmar compromissos de ajustamento de conduta. Ok, doutora Ximena, promotora de justiça que atua na promotoria de Taquara. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeada e estou sempre à disposição. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!